Aqui, pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas, analisando um pouco mais acerca da teoria da evolução desenvolvida por Charles Robert Darwin, tá, ok? Então vamos ver aqui um pouco acerca do seu trabalho. Em 1859, Charles Robert Darwin, 1809 a 1882, publicou The Origin of Species, A Origem das Espécies, livro de grande impacto no meio científico, que afirmou a ideia da seleção natural no mecanismo de evolução. Veja aí qual o mecanismo que ele afirma ser fundamental para o processo evolutivo. Ele diz que é a seleção natural. Então, pelo fato de alguns seres se adaptarem melhor ao meio ambiente e por isso se colocarem de uma forma mais benéfica a si mesmos, torna a sobrevivência aos outros não tão adaptados impossível, fazendo com que venham a ser extintos. Então esse mecanismo de seleção natural valoriza, prioriza, escolhe aqueles que melhor se adaptam ao meio. Então as espécies que melhor se adaptam extinguem as outras menos adaptáveis. Darwin partiu da observação de que dentro de uma espécie os indivíduos diferem uns dos outros. Há, portanto, na luta pela existência uma competição entre indivíduos de capacidades diversas. Os mais bem adaptados são os que deixam o maior número de descendentes. O evolucionismo darwiniano afirma que as espécies animais e vegetais existentes na Terra não são imutáveis. Sofrem ao longo de gerações uma modificação gradual que inclui a formação de raças e espécies novas. Essa teoria constituiu desde os primeiros momentos de sua gênese uma candente fonte de controvérsia, não somente no campo científico, como também na área ideológica e religiosa. Em suas pesquisas, Darwin chegou à seguinte conclusão: a vida começou no fundo do mar e foi se evoluindo. A princípio com o protoplasma vivo, depois surgiram os seres unicelulares, depois os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos e logo após o homem. As leis da hereditariedade são bastante desconhecidas. Ninguém sabe por que uma vez sim, outra não, uma mesma característica é herdada por diversos indivíduos de determinada espécie e pessoas de uma mesma família, porque uma criança revela certos traços típicos próprios do avô, da avó ou de parentes ainda mais afastados. Palavras de Darwin. Esta confissão franca foi prestada em 1859 por Charles Darwin em sua obra principal, A Evolução das Espécies pela Seleção Natural. Evidentemente, pois Darwin ainda não tinha à sua disposição as noções obtidas com o atual progresso da pesquisa biológica. Então não havia a tecnologia ainda disponível, né? Ele é pioneiro aí na descoberta no desenvolvimento desta ciência e principalmente dessa teoria. A rigor, Darwin formulou a sua teoria de seleção com base em observações biológicas através de suas pesquisas, estudando fósseis e seres vivos feitas no decorrer de uma viagem ao redor do mundo que ao longo de 5 anos o levou através da América do Sul e as Ilhas Galápagos, e desde então essa teoria de seleção foi concretizada e solidificada a ponto de constituir-se no dogma de uma doutrina de hereditariedade. Então temos aqui, nesse mapa aí que você está visualizando, a grande viagem realizada por Charles Robert Darwin, tá certo? Partindo aí da Inglaterra, né? E percorrendo aqui por todos esses trechos conforme está sendo descrito aqui, tá certo? Então descendo aqui o Atlântico, passando pela América, inclusive passou aqui pelas terras brasileiras, ele passou pelo Rio de Janeiro, se não me engano, né? Então Rio de Janeiro, então ele passa aqui, não só no Rio, em alguns lugares, Salvador, Rio de Janeiro, foi para Montevidéu, depois para a Argentina, então cruzou a parte sul aqui, atravessou a parte sul do continente americano, subindo e indo até as Galápagos, onde ele faz pesquisas aí em alguns animais, tartarugas gigantes, por exemplo. Ele faz apontamentos
E a partir desses apontamentos que faz, dessas observações de fósseis e de animais, ele começa a desenvolver algumas especulações, né? Começa a fazer algumas teorias. Então ele, sem muitos outros recursos tecnológicos que na época não estavam disponíveis ainda, ele começa a implementar algumas teses em cima dessas observações, desses apontamentos que ele faz ao longo dessa viagem. Então, saindo da Galápagos, atravessa para a Austrália e, enfim, retorna aqui à Inglaterra. Então, a partir de durante esses 5 anos em que empreendeu esta viagem no navio chamado Beagle, ele coletou informações, fez observações, e a partir dessas informações reunidas começa a desenvolver a partir delas a sua tese, a sua explicação acerca da origem das espécies e da seleção natural. O problema quando ele fala acerca da seleção natural, baseado nas informações que ele está fazendo, não há grande problema em relação às conclusões a que chega com relação à seleção natural, com relação à luta entre as espécies. O problema será a partir das ideias desenvolvidas, a partir das teses construídas, construídas em cima das informações obtidas com essa grande observação, né, ao longo de 5 anos. O problema é chegar às conclusões do processo evolutivo, concluir o processo evolutivo das teses levantadas em relação à seleção natural. Então, a seleção natural, nós vamos ver daqui a pouco, quando vai falar acerca do credo da antropologia. A seleção natural é algo que tanto ele quanto nós mesmos podemos observar. Podemos observar, aquele que se atém um pouco mais a essa pesquisa voltada para os animais, né, voltada para a forma como eles se adaptam aos meios. Não é preciso ser biólogo para observar a questão da seleção natural. O problema é, a partir da seleção natural, tirar conclusões da evolução das espécies. Que existe uma barreira intransponível aí. Essa barreira foi atravessada somente no campo da hipótese, no campo da especulação, e não existe respaldo científico para ela. Não existe comprovação científica para ela. Então, uma coisa é o que ele observou e que todos podemos observar, mesmo sem empreender essa grande viagem, essa grande pesquisa. E outra coisa é tirar conclusões dessa observação que não podem ser comprovadas. A gente vai ver aqui logo. Princípios da teoria. A teoria darwiniana, pois, conclui os seguintes princípios: semelhante gera semelhante, ou a lei da herança, segundo a qual, através do mundo vegetal e animal, a descendência é semelhante aos progenitores. Ok, né? A lei da variação, ou seja, enquanto em tudo que é essencial a descendência é semelhante aos progenitores, sempre difere em maior ou menor grau de seu progenitor. Então, a variação em alguma coisa essencial preserva características, e algumas coisas variáveis difere um pouco de seu progenitor. Essas variações são às vezes deteriorações, às vezes indiferentes, fazem qualquer mudança, e às vezes melhoramentos, ou seja, tais que capacitam a planta ou o animal a exercer mais vantajosamente as suas funções. Como as plantas e os animais aumentam em proporção geométrica, tendem a exercer enormemente os seus meios de sustento, tendem a exceder enormemente seus meios de sustento, e isso necessariamente leva a uma contínua e universal luta pela sobrevivência, a luta entre as espécies, né? A seleção natural. Nessa luta sobrevivem os mais aptos, ou seja, aqueles indivíduos que têm certas variações acidentais de estrutura que os tornam superiores a seus semelhantes na luta pela existência e sobrevivência, e eles transmitem à sua descendência essa peculiaridade. Isso equivale à seleção natural, ou seja, a natureza sem inteligência, o propósito seleciona indivíduos mais bem adaptados para prosseguirem e aperfeiçoarem a raça. Aí já é conclusões a que chega este observador, né? É pela operação desses poucos princípios que no curso de incontáveis eras se produziram todas as formas diversificadas de vegetais e animais. E aí o teólogo traz uma nota aqui acerca da mutabilidade da ciência.
Antigamente, os expoentes da ciência afirmavam que a Terra era plana. Atualmente já se confirmou que a Terra tem forma ovoide. Afirmavam também que o Sol girava em torno da Terra. Atualmente já se sabe que a Terra que gira numa órbita em torno do Sol. Muitas coisas que outrora eram apenas teorias debatíveis foram confirmadas pela evidência, como fatos reais. E é exatamente o que vem ocorrendo com a teoria da evolução. Não há um consenso geral entre os cientistas sobre a questão, pois o mistério da vida ainda está longe de ser entendido. Sabe-se como uma célula se desenvolve, mas não se sabe explicar a inteligência que está por trás, que está guiando esse processo, né? Lhe fazendo desenvolver no rumo certo. Então temos aí uma nota aqui sobre a mutabilidade da ciência. E aí vamos agora para o chamado credo antropológico. A teoria darwiniana, a teoria de Darwin, é o credo da atual antropologia. Para os seus defensores, não acreditar nela seria um sacrilégio, um atentado contra coisas sagradas, né? Coisas inquestionáveis, porque na verdade a característica que essa teoria passou a gozar, né? Passou a ter dentro dos meios acadêmicos e dentro das instituições, dentro dos bancos escolares. Então, desde a mais tenra idade, é ensinada às crianças e futuramente é transmitido também aos acadêmicos a ideia de que essa teoria é inquestionável, de que essa teoria não pode ser discutida, de que não crer nessa teoria, não adotá-la cegamente seria um sacrilégio, seria um grande atentado contra a inteligência, ok? O que não pode ser atribuído a qualquer área do campo científico. Não existe área do campo científico que não possa ser analisada, reavaliada, questionada. A ciência, ela, conforme foi dado na nota anterior, ela está em processo de mudanças. Ela é mutável, ela é humana. Então, algo que o homem tinha por certo, por definitivo, há certo tempo, algum tempo atrás, sofre alterações e mudanças para se adaptar aos novos conhecimentos, se adaptar a novas possibilidades de pesquisa. Então, novas tecnologias desenvolvidas que trazem outras informações, outras variáveis que não eram sabidas dos seus autores primários. Então, a questão do pioneirismo não pode ser apagada, desprivilegiada. Então, ele foi pioneiro nessa ciência, ele foi o primeiro que empreendeu pesquisas, mas ele nem tinha condições de chegar a desenvolver uma conclusão tão acertada, porque ele não tinha à sua disposição os meios, a questão tecnológica ainda não estava amplamente desenvolvida, então não tinha todos os meios de pesquisa. E a partir de dados coletados, informações que ele obteve com esta viagem, ele levantou algumas teses, algumas hipóteses, e essas hipóteses podem se comprovar ou não. A importância é o chute inicial, né? A primeira iniciativa em levantar esta questão. Então ele foi a pessoa por meio de quem essa questão veio à baila, né? Veio à pauta. Colocada sobre a mesa, ela será discutida. E sendo discutida, verão, né, os especialistas verão quais são o seu melhor desenvolvimento, aquilo que pode ser comprovado, aquilo que pode ser afirmado e aquilo que necessariamente tem que ser rejeitado. A iniciativa inicial, a iniciativa primeira, né, desse pesquisador já é algo que se tenha que levar em consideração. Ele trouxe o assunto colocou essa ciência dentro do interesse, do campo de interesse, né? Agora isso será ao longo do tempo melhorado, isso será ao longo do tempo examinado para se desenvolver um ponto de vista mais acertado. E é isso que alguns cientistas, conforme eu vou apresentar aqui numa grande lista, é isso que cientistas estão propondo. Esta teoria não pode ser aceita como uma verdade absoluta. Ela não pode ser aceita como uma verdade definitiva. Ela é passível de ser criticada, analisada, tá certo? Escrutinada, para que então se possa chegar a melhores conclusões. É isso que esta grande lista, eu vou trazer aqui apenas um pedaço da lista. A lista é muito maior, de cientistas gabaritados, competentes, estudiosos, grandes estudiosos,
que questionam esta postura das instituições escolares em impor esta teoria como se fosse uma verdade acabada. Eles falam de forma alguma, isso aqui é uma teoria que é amplamente questionada e que tem que ser discutida. Inclusive tem que ser colocado, tem que ser ensinada, ser transmitida às novas gerações, assim como ela é uma teoria. Então, a teoria de Darwin acerca da seleção natural e da evolução das espécies. Muito bem, a teoria dele. Essa teoria vai ser questionada por outros cientistas que muitas das vezes estão melhor preparados até do que o próprio Darwin, com certeza. Porque Darwin é a figura que deu início a essa investigação. Os continuadores dele, já beneficiados pelo material com o qual ele deu início a essa pesquisa, terão mais condições de desenvolver uma pesquisa melhor do que a dele, até por causa da tecnologia que tem disponível agora, né? Ainda que seja considerada apenas como teoria, pois é isso que ela é realmente. Reservar alguma dúvida a seu respeito é ser severamente discriminado pelos seus defensores. Todavia, conquanto nenhuma ditadura tenha mesmo de decretar a fé em determinada teoria, e fazemos voto que jamais cheguemos a tanto. Agora isso não é totalmente impossível e não precisa necessariamente de uma ditadura. Só é necessário que concentrem o poder alguns determinados partidos e alguns determinados grupos sociais que pretendem calar qualquer voz contrária a si, que não prezam pela liberdade de expressão e pela democracia. É como alguns grupos que têm se levantado na política atual, que não aceitam sequer alguém que seja contrário a si, tá ok? Alguém que seja contrário às suas ideias, ao seu modo de vida, à sua postura, às suas ideias, tá certo? Suas teorias. Então, alguns grupos têm se levantado, têm se fortalecido na política e têm imposto as suas teses como verdade absoluta, inquestionável e passível até de crime. Inclusive a opinião tem sido criminalizada na atualidade, né? Então ter uma opinião contrária a alguns grupos sociais tem sido considerado crime. E isso é uma ditadura das ideias, né? Isso é uma ditadura das ideias. Ainda resta a opção do debate, de pôr em dúvida, ouvir e procurar por outros rumos. Quase não se passa um só mês sem que se registre um anúncio eufórico de mais outro achado de crânio, o qual em cada caso revela então o pré-homem de descoberta mais recente. A rigor, aquilo que se faz em nome da antropologia nem pode mais ser considerado como pesquisa da história precoce do homem inteligente. O que ali se estuda são espécies de macacos. Seria tão importante assim saber se um crânio tenha 5 ou 10 milhões de anos? Embora isso seja altamente interessante, afinal de contas, bem pouco importa saber a época exata em que uma espécie de macacos começou a erguer-se nas patas traseiras. Considerando o zelo que se dedica àquela pesquisa de macacos, seria o caso de supor que algum herege contestasse o fato de, no desenrolar de milhões de anos, os macacos terem mudado. Todos os mamíferos, peixes ou insetos adquiriram formas diferentes. Por que então o nobre bicho peludo, o macaco, deveria constituir uma exceção à regra geral? Quem negaria isso? Ou seja, falando acerca das microevoluções, coisa que pode ser aceitável, né? Coisa que pode ser compreensível, que pode ser comprovada, as microevoluções dentro das próprias espécies, a fim de adaptá-las ao meio ambiente ao qual estão expostas, tá certo? Então a gente vai ver logo à frente aqui o que são microevoluções e o que são macroevoluções. Por outro lado, eu contesto a contingência de, em qualquer época no desenrolar da evolução, uma espécie ter logrado cruzar-se com outra espécie. É um problema aquela evolução química, pois destarte a evolução biológica deveria tornar-se um pesadelo para os defensores da doutrina. Bem sei que, ao mencionar o pesadelo, estou lançando um desafio, uma provocação, mas porque os defensores dessa doutrina iriam repousar tranquilamente sobre as almofadas de sua herança desbotada,
enquanto eu estou dando duro procurando saber como de fato teria acontecido. Aqui um desabafo do próprio teólogo, né? O próprio teólogo aqui que produziu esse material. Então ele está de fato se esforçando por entender aqui essas teorias levantadas com relação à origem das espécies, à seleção natural. Mas dando continuidade, vemos então alguns aspectos aí de como essa teoria tem tentado impor, tem tentado nos levar a uma conclusão que não podemos chegar a partir das informações que nos são fornecidas. Então existem conclusões válidas e existem conclusões inválidas. Existem coisas que podem ser deduzidas das informações disponíveis e existem certas deduções que foram feitas que não podem ser comprovadas. Então é aí onde chega o ponto de impacto, né, o ponto de contradição entre a teoria darwiniana e aquilo que a gente pode compreender dela, aquilo que a gente pode aceitar dela. Mesmo que ele tenha desenvolvido essa teoria, ele tenha lançado essa hipótese, não necessariamente temos que aceitá-la. Então a gente tem que aceitar aquilo que a gente pode também chegar à mesma conclusão. A gente pode concordar. Existem coisas que a gente pode concordar e coisas das quais nós, mesmo sem ter um diploma de Harvard, mesmo sem ter um diploma de Cambridge, né, um diploma de Yale, a gente pode discordar sim, porque nós temos massa cinzenta. Tá certo? Nós temos inteligência. A gente não ganha um cérebro quando entra na faculdade. Antes de entrar lá você já tinha um. Então você tem que pensar acerca das coisas que são propostas para você. A teoria da evolução está dividida entre os próprios cientistas. E é isso que a gente vai ver aqui. E que será uma informação muito surpreendente para muitas pessoas. Porque nos meios de comunicação onde essas coisas são amplamente propagadas com verdades absolutas, com verdades fundamentais, geralmente não é mencionado que existem muitos cientistas gabaritados, pessoas importantes, pessoas de muito conhecimento, e que não concordam com esta teoria, não concordam com esta tese, certo? E geralmente essas pessoas são de forma proposital, são excluídas, né? Não são mencionadas. A princípio acreditavam que o homem era um macaco evoluído. Diziam que o homem da caverna, antes de morar em cavernas, vivia pendurado nos galhos das árvores. E por isso tinha os braços finos e rabo para pular de galho em galho. Das árvores o macaco veio habitar em cavernas, refugiando-se do sereno e da chuva. Veja só, hein, como é desenvolvida aqui a tese. Veja se você consegue acompanhar o raciocínio. Refugiando-se do sereno e da chuva. De tanto entrar em caverna, o macaco começou a andar encurvado. De tanto se sentar, o macaco perdeu o rabo. E por não estar mais exposto ao tempo, ele também perdeu pelo. E assim tornou-se o tipo de homem que hoje somos. Dizem os evolucionistas, o pré-homem vivia em manadas e portanto desenvolveu um comportamento social. Objeção. Isto nem é teoria, mas sim pura tolice. Muitas outras espécies de animais, além dos macacos, viveram e continuam vivendo em manadas, mas nem por isso se tornaram inteligentes. Os evolucionistas dizem que o homem tornou-se inteligente porque revelou tendência para adaptação em grau maior daquela revelada pelas demais espécies. Objeção. Mas adaptou-se a quê? Como essencialmente a paleontologia verifica histórias de descendência simiesca, também a motivação para a melhor adaptação não passa de uma ilusão. E já que era de tão elevado grau de adaptabilidade, revelado por nossos ancestrais peludos, por que então primatas como o gorila, o chimpanzé ou o orangotango não se adaptaram? Segundo as leis da evolução, em longo prazo, também esses animais forçosamente deveriam ter ficado inteligentes. Não é admissível? Considera válida a evolução somente para uma determinada espécie, a ser escolhida por quem? Quem disse que esta espécie que veio evoluir e tornar-se no ser humano, né, no Homo sapiens sapiens, porque ela e não outras espécies, porque outras espécies também não evoluíram como essa espécie evoluiu. Uma vez que se esta é uma lei da natureza,
ela teria que se aplicar de uma forma aleatória, uma vez que ela não é dirigida. Se ela é dirigida por alguém. Então existe uma inteligência que está conduzindo o processo. Se não há, então ela se desenvolve aleatoriamente. Logo, poderia esta lei também ter atingido animais de outras espécies. E assim teríamos, por exemplo, entre os demais parentes aí desta espécie, como eles alegam, né, entre os outros símios, teríamos aí outras espécies de macacos que estariam no processo evolutivo. Poderíamos verificá-los aí no meio de um processo evolutivo, tá certo? Numa mudança de comportamento, mas só no filme, né? No filme A Guerra dos Macacos, aí você observa já uma mudança. Então Hollywood produz a mudança que a natureza não conseguiu. Segundo as leis da evolução, a ser escolhido por quem, né? Conforme ele perguntou aqui. Aliás, há formas de vida incomparavelmente mais antigas do que os primatas. Os escorpiões e as baratas caseiras possuem comprovadamente a respeitável idade de 500 milhões de anos. Há quanto tempo existem, hein? Já estão importunando há bastante tempo. Como sobreviveram a tudo e de maneira tão valente? Essas espécies deveriam ter se adaptado muito mais rápido do que um espécime novo, como é o Homo sapiens. Será que, com todo o seu dom de adaptação, os escorpiões e as baratas se tornaram inteligentes? Graças a Deus que não, né? Que esse processo não os atingiu. Eles não foram beneficiados com esse processo evolutivo. O darwinismo diz que o homem não tem pelos porque aprendeu a se vestir de couros alheios. Objeção. Essa afirmação parece até uma piada hilariante, pois o contrário seria mais lógico. Pelo homem não ter pelos suficientes, aprendeu a vestir-se. Seria mais lógico, né? O darwinismo diz que, por motivos de ordem climática, o pré-homem desceu das árvores. Objeção. Isso é fantástico. Que ideia luminosa. Como se certa espécie de macacos tivesse previsto o papel a ela reservado em uma futura teoria da evolução. Então logo em épocas bastante distantes aí na história, aquela espécime, já sabendo do seu destino, tratou de se apressar e descer das árvores, né? E cumprir o destino para o qual Darwin o havia reservado. O que então motivou a sua pronta e obediente descida das árvores, enquanto que seus congêneres, expostos a idênticas condições climáticas, continuam fazendo a sua vida nos galhos das árvores? O comportamento social de nossos ancestrais simiescos era francamente subdesenvolvido. O darwinismo diz que, por medo dos animais mais fortes, bem como para facilitar sua alimentação, o pré-homem foi obrigado a erguer-se nas patas traseiras. Objeção. Isso é até hilariante. O instinto de imitação dos macacos é até proverbial. Por que então os demais espécies simiescos não seguiram esse mesmo exemplo inteligente? Será que era menor o seu medo das feras? Menos dolorida sua fome? O darwinismo argumenta que os primatas da linhagem conduzindo ao Homo sapiens teriam começado a comer carne a fim de alimentar-se de maneira mais fácil e conveniente. Aliás, tornaram-se carnívoros. Os nossos macacos teriam levado vantagem sobre os demais no processo de adquirir inteligência. Objeção. Em primeiro lugar, não vemos como poderia ter sido mais fácil caçar uma gazela ou uma lagartixa que apanhar frutas de uma árvore. Segundo, sob o ponto de vista da fisiologia da alimentação, é tolice sustentar uma opinião ultrapassada, achando que o hábito de comer carne desenvolveria e conservaria uma inteligência toda especial. Existem pessoas que jamais provaram um prato de carne. Por outro lado, conheço pessoas consumidoras inveteradas de churrasco. Ele traz aqui apontamentos pessoais, né? Também ao longo de milhões de anos, os felinos e os peixes predatórios comeram carne. Tornaram-se inteligentes por haver comido carne. Se essa tese levantada por Darwin é válida, teria que se aplicar aos demais. Teria que se aplicar a todos e de forma invariável, de forma aleatória, sem inteligência condutora, porque essa é a proposta.
A grande proposta, a grande preocupação é tirar Deus da jogada, tá certo? Não existe inteligência condutora, não existe projeto divino, não existe a palavra criadora, tá certo? O homem não foi criado por Deus, o homem não tem origem divina, né? Origem na vontade de Deus, o homem não tem inteligência superior, tá certo? O processo da criação, aquilo que a gente viu, a origem do cosmos, a origem da vida e a origem do homem. Os 3 pontos fundamentais aí desenvolvidos por esse tipo de ciência. Então a questão, negar a criação primária de Deus em relação a todo o cosmos. O cosmos existia, não sei de onde, tá certo? Teve uma explosão, não sei causada por quem. Da explosão causada por ninguém, surgiu aí a Terra se esfriou. Com o esfriamento da Terra, o primeiro ser vivo, também criado não sei por quem, que criou-se por si mesmo, nasceu sozinho, sem orientação, sem condução. E daquele ser, desenvolvendo-se também aleatoriamente, sozinho, e através de processos de seleção natural e evolução, chega até o homem. Então o homem não veio de lugar nenhum, também não vai para nenhum lugar importante, e vive sem qualquer propósito específico. Toda a questão é essa. E aí nós vemos que algumas hipóteses levantadas em relação a essa tentativa de explicar essa teoria, né, esse esquema teórico, as tentativas e hipóteses para explicá-lo, se aplicadas a outros seres, não dão um resultado. Então se ele diz, o homem passou a se alimentar de carne para facilitar a sua vida, isso não pode ser aplicado dessa forma, porque, como disse aqui o teólogo, coletar seria mais fácil do que empreender uma caça para obter a carne. Então logo, não é por questão de facilidade que o homem passou a se interessar por carne. E outra, por se alimentar com carne, por se alimentar de carne, o homem tornou-se mais inteligente do que as demais espécies. E aí temos outras espécies que também se alimentam com carne e mesmo assim continuam na sua mesma forma de vida, tá certo? Continuam mesmo os animais agindo por instinto de sobrevivência como sempre foram. Então logo, são teses que a própria lógica as condena. A própria lógica, não precisa de diploma para isso. A própria lógica as condena. Você pega a tese que foi aplicada a esse ser e aplica a outro e vê que não dá o mesmo resultado. Então logo, ela não é válida. Não foi por causa disso que o homem se tornou o que é. Que o homem é o que é. A inteligência que ele tem. A diferença que ele tem em relação às outras espécies. As características que o diferenciam. Né? Aquilo que a gente viu. Senso filosófico, sociológico, psicológico, religioso, moral, certo? Não é devido a hábitos alimentares, mas sim um espírito que foi implantado nele, que foi soprado nele. Você precisa de muito mais, como o teólogo Norman Geisler, eu não tenho fé para ser ateu. Por quê? Porque é preciso muito mais o mecanismo desse tipo de fé que eles estão tentando manifestar, que é uma fé cega e irracional, que não é a fé bíblica, tá certo? É preciso uma fé cega e racional, tá certo? Uma fé que não questione nada para poder aceitar esse tipo de argumentação, esse tipo de teoria. Essa teoria só tem como ser aceita imposta, né? Por isso que eles começam desde das mais tenras idades, né? Porque as nossas crianças, ingênuos, inocentes como são, acabam por aceitar essa ideia. Quando crescem, tem medo de questioná-la. Tem medo porque o grande grupo no qual são inseridas as aceita. Então o grande problema muitas pessoas não concordam com isso, mas não têm coragem de abrir a boca porque não querem ficar mal com o grupo. Não querem ser zombadas, não querem ser desprezadas, não querem ser tidas como fanáticos, fundamentalistas, loucos, né? Então eles acabam ficando quietos, guardam para si mesmos as suas dúvidas e ficam quietos e fazem de conta que tudo isso é válido, tudo isso é lógico, fazem de conta que tudo isso é aceito. Vem a prova para ela, falando acerca dessas questões, ela não pode falar sobre o criacionismo, porque senão a sua questão vai ser invalidada, né? E isso não é uma imposição, tá? Isso aí é democracia. O evolucionismo sofre ataques internos. Aí a gente vai ver nessa parte que o evolucionismo não é uma verdade absoluta, tá certo? Questioná-lo não é sacrilégio, porque existem outras pessoas desta área, antropólogos, biólogos, tá certo? Pessoas que
lidam com genética, com DNA, pessoas especializadas nessa área, nesse campo científico, que questionam, que dizem que essa teoria não é aceitável, não é válida. Certo? Que essa teoria tem grandes problemas lógicos. A gente vai ver, por exemplo, o conceito matemático, que nega isso aqui veementemente. Isso não é possível. E aí, ainda nessa questão, nós vemos que o ser humano, conforme é colocado aqui nesse quadro, ele passou por um processo evolutivo, conforme essa tese, tá? Tese da seleção natural e evolução das espécies. Então, a partir desses mecanismos, né, ele veio desde o Australopithecus, que está muito assemelhado aqui com seus parentes simiescos, né, com o orangotango, com o chimpanzé, que a gente vai ver daqui a pouco, que está muito assemelhado a eles. Através desse processo evolutivo, ele sofreu uma mudança de comportamento que se refletiu numa mudança genética, transmitindo aos seus descendentes características benéficas que o fizeram melhor adaptado ao meio e com isso uma raça dominante. Então veja, estes seres aqui estavam expostos às mesmas intempéries que esses outros seres, que são contemporâneos a ele. Então todos eles participavam do mesmo meio ambiente, tá certo? Expostos à chuva, ao sol, expostos à dificuldade de obter alimentos, expostos a predadores. O que acontece? Onde mora o problema dessas teorias? Porque este ser aqui, de forma não orientada, aleatória, conforme eles afirmam, porque este ser teve o privilégio do processo evolutivo, saindo de Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens neanderthalenses, e Homo sapiens sapiens. Por que este foi privilegiado com esse processo evolutivo, e o orangotango, mesmo milênios, tá certo? Eras depois, permanece o mesmo orangotango? Por que as leis que valeram para este ser não se aplicaram a este ser, que mesmo passado tanto tempo permanece na sua mesma condição? Logo, essa tese, essa teoria, ela não tem aplicação universal. Ela foi selecionada para ser aplicada somente em uma determinada espécie, ok? Então ela é uma tese artificial que não pode ser comprovada pelos fatos. Vemos, por exemplo, o chimpanzé, a mesma condição também, vejam, ele é até mais parecido, né? A mesma condição do Australopithecus. Eu não poderia pegar a foto disso aqui, colocar no desenho e dizer que isso aqui é um Australopithecus? Passados também todo esse período de tempo, da mesma forma como passou para o homem e que o levou até por meio daquele processo evolutivo, levou até aquela condição, o chimpanzé, mesmo um pouco mais simpático, mas continua também na sua mesma condição. Continua também um chimpanzé com o mesmo comportamento, subindo em árvores, comendo banana e fugindo dos predadores, tá certo? Enquanto o homem, só o homem teve o privilégio desse processo evolutivo. Por quê? Tudo porque Charles Darwin e outros cientistas que querem implementar uma visão ateia do mundo, a todo custo negam que o homem foi criado por Deus. O chimpanzé foi criado por Deus. O homem foi criado por Deus. O orangotango foi criado por Deus, tal qual estão. Através de microevoluções, o chimpanzé, o homem e o orangotango sofreram algumas adaptações ao meio. Por exemplo, o homem migrou para regiões quentes e com muita incidência de sol. Através de processos de microevolução, a melanina da sua pele reagiu para proteger o organismo e produziu a cor negra. Então, o homem negro é um homem que tem uma proteção à sua pele por causa da incidência de raios solares. Isso chama-se microevolução. O homem não se torna outra coisa senão outro homem, com algumas características, como ele falou, o Darwin mesmo fala, tá certo? Algumas mudanças invariáveis, mudanças que não são benéficas ou prejudiciais, algumas mudanças, algumas coisas prejudiciais que são transmitidas aos herdeiros, né? E algumas coisas benéficas.
dentre as mudanças benéficas, temos essa adaptação ao meio. A produção, por exemplo, através da melanina, a cor negra, como uma forma de proteção. Ao homem que migrou para regiões gélidas, a sua cor permanece branca. Aí existem outras características. Existe uma teoria, inclusive, não é doutrina científica, uma teoria de que o olho dos orientais, por estarem expostos à incidência de muito reflexo solar, por estarem em regiões expostos a gelo, a incidência do sol quando bate no gelo poderia ser maléfico aos olhos, a visão, produzir esta reação dele em ter os olhos mais fechados. É uma teoria, é somente uma teoria. Não tem como você bater o martelo e dizer que isso é uma verdade absoluta. Mas é uma teoria que pode ser até aceita. Isso está dentro do processo de microevolução. E assim temos também o orangotango e o chimpanzé dentro das suas espécies. Você vai observar que um que está numa região com mais chuva, outro que está numa região mais desértica, sofrem microadaptações, microevoluções adaptativas ao meio para a sobrevivência. Mas o chimpanzé sempre foi um chimpanzé. Um orangotango sempre foi um orangotango. E um homem sempre foi um homem. Mesmo com as suas pequenas variações, são todos homens. Ok? Então temos aí alguns ataques internos ao evolucionismo. Alguns ataques internos ao evolucionismo. O que é curioso é que desde que o livro de Charles Darwin, chamado A Origem das Espécies, foi publicado em 1859, vários aspectos dessa teoria passaram a ser motivo de considerável discordância, mesmo entre cientistas renomados. Hoje em dia, tal disputa é mais acirrada do que nunca, e é esclarecedor considerar o que dizem sobre o assunto os próprios defensores da evolução. A revista científica Descobrir pôs a situação no seguinte pé: a evolução não está sob ataque apenas de cristãos fundamentalistas, mas também é questionada por cientistas de grande reputação. Entre os paleontólogos, cientistas que estudam os fósseis, há crescente discordância. Francis Hitchens, evolucionista e autor do livro The Neck of the Giraffe, O Pescoço da Girafa, declarou: o darwinismo, a despeito de toda a aceitação que goza no mundo científico, como o grande princípio unificador da biologia, depois de 1 século e 1/4, acha-se envolto num surpreendente montão de dificuldades. Então, primeiramente, eu vou apresentar aqui essa lista. E a gente vai também ver este questionador aqui, este é o Sr. Hitchens, tá certo? E vai ver aqui o livro dele e a foto do Sr. Hitchens. Mas primeiro vamos ver aqui esta lista. Francis Hitchens, uma dissensão científica do darwinismo, tá certo? Então temos aqui essa grande lista aqui, os cientistas dissidentes. Uma dissensão científica do darwinismo. Nós somos céticos das afirmações da capacidade da mutação aleatória. Veja, mutação aleatória, tá ok? Mutação aleatória e da seleção natural. Então, essa mutação aleatória não é tão aleatória assim conforme Darwin. Porque vemos que quando ele aplica essa questão da mutação, essa mutação pode ser verificada. Essa mutação, ela é apresentada, ela é defendida para o espécime humano, que saiu desde Australopithecus até Homo sapiens sapiens. Mas essa mesma mutação não foi observada em outras espécies aparentadas do homem, conforme esses cientistas, essas teorias. Então vemos que essa mutação não foi tão aleatória assim. Ela foi direcionada a um determinado ser. Pelo menos eles querem vê-la nesse ser. Eles querem acreditar que ela tenha se desenvolvido nesse ser. Mas ela não vale em relação a outros seres. E quando eles falam acerca dessa mutação aleatória, eles
principalmente tentam nos levar à conclusão de que uma espécie de animal pode produzir outra espécie, de que de uma espécie de animal pode surgir um animal de outra espécie diversa, porque eles querem fazer todos os seres se originarem no protoplasma, tá certo? Se originarem no primeiro ser unicelular, no primeiro ser unicelular que surgiu no mundo primitivo. Então eles querem fazer todos os seres se originarem deste ser unicelular. Por isso eles defendem essa mutação aleatória e a seleção natural. Então a seleção natural, se você for apenas logicamente analisar a questão da seleção natural, espécies adaptadas que extinguem outras, não existe grande problema nisso. De fato, uma espécie mais adaptada ao meio, por ter mais acesso à alimentação e por estar mais apta a defender defender os seus descendentes, né, ser a espécie dominante da região, né, tanto com relação a formas de se alimentar, quanto a defender os seus filhotes, né, defender os seus descendentes, acaba que por extinguir uma outra espécie que não tenha se adaptado melhor, não tenha se adaptado de uma forma tão satisfatória àquele meio, e por isso seja privada de alimentação, seja privada de se reproduzir, tá certo? Não consiga defender sua prole e assim acaba por extinguir-se. Então, com relação à seleção natural, a lógica pode justificá-la. Essa espécie melhor adaptada extingue a outra. Mas em que momento a seleção natural consegue justificar a evolução das espécies? Em que momento este ser desta espécie transmite características aos seus descendentes que o tornam um ser diferente do que ele era? De que forma o código genético sofreu adaptações de forma que transmita ao seu descendente características que ele não tinha, que não estavam presentes nele? Quem modificou esse DNA? Quem foi que reprogramou esse código genético para que transmita características que ele mesmo não tem? Então, uma coisa é seleção natural, outra coisa é essa mutação aleatória ou esta evolução das espécies. Então, uma coisa pode ser observada, outra coisa jamais. E o que não pode ser justificado é este ser que ultrapassou a barreira da sua espécie e produziu uma espécie diferente de si mesmo. Então, o ser dessa espécie, ele é um ser humano. Ele é um macaco, um chimpanzé. Ele é um orangotango. Ele é uma girafa. Ele é essa espécie de animal. Ele não produzirá um animal de espécie diferente do que uma outra girafa, mesmo que seja uma girafa um pouco diferente, com algumas cores diferentes, um pouco maior, um pouco menor, mas é uma girafa, sempre foi e sempre será. O problema é atravessar a barreira da espécie e se tornar uma espécie diferente de si mesma. Ok? Então vemos aí alguns questionadores. A mutação aleatória, né, a seleção natural, explicarem a complexidade da vida. Então eles são céticos em relação às afirmações da capacidade da mutação aleatória e da seleção natural explicarem a complexidade da vida. A complexidade da vida. Ou seja, o ecossistema no qual vivemos é habitado por espécies extremamente diferentes. Seres extremamente diferentes, seres diferenciados. Como esses seres com características tão diferentes, o que uma borboleta tem a ver com um crocodilo? Tá certo? E como esses dois seres se originaram de um único ser unicelular? É possível você chegar a essa conclusão? Que evolução das espécies é essa que produziu seres tão diferentes? Vemos que essa teoria não se comprova. Pela observação, pela lógica, pela matemática, ela não se sustenta. Por isso que existem questionadores. O mecanismo da seleção natural, de fato, podemos observá-lo, mas o da evolução das espécies não podemos. Principalmente quando eles querem nos fazer entender que uma espécie se transforma em uma espécie totalmente diferente dela. Certo? Então é aí onde existe uma grande barreira. Um exame cuidadoso da evidência a favor da teoria darwinista deve ser encorajado, ou seja, deve ser escrutinado, pesquisado, né?
questionado. Durante décadas recentes, novas evidências científicas de muitas disciplinas científicas, como a cosmologia física, biologia, da pesquisa da inteligência artificial e de outras áreas, fez com que os cientistas começassem a questionar o dogma. Havia se constituído numa espécie de dogma, o dogma central darwinista da seleção natural, e a estudar com mais detalhes a evidência que a apoia. Mesmo assim, os programas de TV pública, os documentos das políticas educacionais, os projetos, os programas educacionais, tá certo? E os livros, textos de ciência têm afirmado que a teoria da evolução de Darwin explica completamente a complexidade das coisas vivas. Então esta teoria tem sido imposta. Ela é imposta como uma verdade absoluta, sem qualquer outra possibilidade de explicação. É exposta como uma verdade final, que não pode ser questionada porque foi implementada e é defendida e é ratificada por grandes estudiosos. Tá. E os outros grandes estudiosos que não concordam com ela, onde estão? Não lhes é dado espaço. Ao público tem sido assegurado que toda evidência conhecida apoia o darwinismo e que virtualmente todo cientista no mundo acredita que essa teoria é verdadeira. Os cientistas nesta lista contestam a primeira afirmação e se levantam como testemunho vivo contradizendo a segunda. Desde quando a Discovery Institute lançou esta lista em 2001, centenas de cientistas têm se manifestado corajosamente para assinarem seus nomes. A lista está crescendo e inclui cientistas da Academia de Ciências dos Estados Unidos, das Academias de Ciências Nacionais da Rússia, da Hungria, da República Tcheca, do Brasil e da Universidade de Yale, Princeton, Stanford, MIT, UC Berkeley, UCLA e outras como Unicamp, USP. Então, temos aí cientistas questionadores da teoria darwinista da evolução das espécies e seleção natural como explicação definitiva para a complexidade da vida na Terra. Então, vemos aí uma parte da lista. Uma dissensão científica do darwinismo. Nós somos céticos das afirmações da capacidade de mutação aleatória e da seleção natural explicarem a complexidade da vida. Essa é a questão. A complexidade da vida não pode ser esclarecida por meio destas hipóteses. Essas hipóteses não são comprovadas. Tá certo? Essa é a questão. Um exame cuidadoso da evidência a favor da teoria darwinista deve ser encorajado. Quem pode assinar a declaração? Os signatários da lista da dissensão científica do darwinismo devem ter grau de PhD numa área científica como biologia, química, matemática, engenharia, ciência da computação ou uma das outras ciências naturais, ou devem ser médicos e atuarem como professor de medicina. Os signatários também devem concordar com a seguinte declaração: nós somos céticos das afirmações da capacidade da mutação aleatória da seleção natural explicar a complexidade da vida. Um exame cuidadoso da evidência a favor da teoria darwinista deve ser encorajado. Se você preenche esses requisitos a favor, considerar a assinatura da declaração enviando por e-mail as seguintes informações. Está aqui o e-mail, tá certo? Nome que você deseja que conste na declaração, graduação, inclusive é da universidade, tá certo? PhD em biologia molecular, Universidade Federal. Isso aqui é um exemplo. Posição atual, professor de astronomia, também outro exemplo aqui de como se deve ser preenchida a lista. Comentários. Por favor, se você quiser, declare brevemente por que você duvida do darwinismo. E aí temos o site onde foi obtido essas informações, tá, ok? E aqui segue uma pequena parte, tá? Aqui segue uma pequena parte da lista. Cientistas que têm assinado essa lista de discordância dessa teoria darwinista como explicação da complexidade da vida. Uma lista de cientistas dissidentes de Darwin, ou do darwinismo. Segue aqui o nome de alguns, maior parte em inglês, tá? Então não vou ficar pagando mico aqui de tentar ler esses nomes aqui em inglês, mas você pode visualizar aí uma parte da lista, né? Veja aí os nomes tanto ingleses como nomes de outras regiões orientais, né? Talvez chinês. Então temos diversos cientistas aí, russos, húngaros, diversos cientistas aí que assinam a lista de discordância.
mesmo que eles não tenham espaço na TV, não tenham espaço em muitos programas de mídia, de propagação, mas pelo menos você fica sabendo que eles existem e que eles são estudiosos, tá? Veja os títulos aqui, ó, PhD, tá certo? Físico, professor de fisiologia, veja aí os eméritos, professor de biociência, veja só, são gabaritados, eles sabem do que estão falando e eles não concordam com Darwin, tá ok? Então isso é para que você saiba que a teoria darwiniana da evolução das espécies, da seleção natural, não é uma unanimidade. Outro camarada que não concorda com essa teoria é esse Hitching J. Francis, e aí o livro dele, O Pescoço da Girafa, conforme havia descrito já. Depois de importante conferência de uns 150 especialistas em Chicago, Illinois, Estados Unidos, um informe concluía: a evolução está atravessando sua mais ampla e profunda revolução em cerca de 50 anos. Exatamente como a evolução ocorreu é hoje em dia uma questão de grande controvérsia entre os biólogos. Não havia em vista nenhuma solução definida para as controvérsias. O paleontólogo Niles Eldredge está aqui, e o livro dele, em português, Os Mitos da Evolução Humana, Niles Eldredge, evolucionista de destaque, disse: a dúvida que se infiltrou na anterior certeza, veja, a dúvida que se infiltrou na anterior certeza, era uma certeza até que pessoas de alto nível, pessoas gabaritadas, tiveram coragem de expor as suas conclusões científicas, questionando aquilo que era uma verdade absoluta, tá certo? Então, aí não é uma questão, não são teólogos, não são pastores, mesmo que teólogos e pastores tenham direito à opinião, tá certo? Mas a questão é, tudo aquilo que eles dizem que só são atacados por fundamentalistas fanáticos, tá certo? Religiosos, não é verdade, porque pessoas do nível de formação ou com mais gabaritados até do que eles, têm levantado objeções, têm se colocado contra essa tese, contra essa teoria. Então logo os ataques não vêm só de fora, os ataques vêm de dentro. Então temos aí o paleontólogo Niles Eldredge, evolucionista de destaque, disse: a dúvida que se infiltrou na anterior certeza presunçosa e confiante na biologia evolucionista nos últimos 20 anos tem atiçado paixões. Mencionou a falta de total acordo, mesmo no âmbito dos campos opostos, e acrescentou: as coisas estão realmente tumultuadas nesses dias. Às vezes parece que há tantas variações de cada tema evolucionista quanto o número de biólogos singulares. Então veja, na mesma quantidade de que surgem biólogos singulares, pessoas de alto nível de conhecimento, de capacidade, é a mesma quantidade de questionamentos que surgem em relação a essa teoria. Com isso não temos de forma alguma, de modo algum, temos uma certeza e temos uma definição nisso aí. Por isso, diante dessa indefinição, diante dessa incerteza, é impossível, ou pelo menos seria completamente incorreto, impor essa tese como uma verdade final, como uma verdade absoluta. Logo, não há nenhum problema em uma instituição, uma escola, um professor sério, um professor comprometido com a verdade, colocar o darwinismo como teoria, como de fato é a teoria de Charles Robert Darwin. Ele levantou, a partir esse apanhado de dados que fez ao longo de 5 anos nessa viagem com a Beagle, especulou sobre esses dados e levantou essa teoria. É a teoria de Darwin. E ao lado de Darwin, tá certo? Aquilo que a ciência pode chamar de teoria, mesmo que para mim e para você seja elemento de fé, tá certo? Transmitido a nós pela tradição, tá certo? E revelado pelo Espírito de Deus acerca da criação. Olha, o cristianismo diz que Deus criou o homem. Deus criou todas as coisas. E Darwin diz que o homem evoluiu. Então temos aí duas possibilidades, duas teorias. Pelo menos para a ciência é uma teoria. Para nós é verdade, né?
Os cientistas evolucionistas estão divididos entre si. Nem eles mesmos têm certeza de suas afirmações. Então temos aí, finalizando, com Niles Eldredge.